Montar sua reserva de emergência é extremamente importante, mas eu particularmente sou um pouco contra o que muitos educadores financeiros falam por aí. Então hoje nesse vídeo eu quero explicar o que é a reserva de emergência, onde você pode e deve investir sua reserva de emergência e, claro, como você pode estruturar ela, na minha opinião. Reserva de emergência basicamente é o seu primeiro passo no mundo dos investimentos. E como o próprio nome já sugere, reserva de emergência é um caixa que você deve estruturar para se prevenir de possíveis emergências que possam acontecer. Digamos que aconteceu algum imprevisto com o seu carro, algum imprevisto médico, algum imprevisto com a sua casa. Se você não tiver uma reserva, algum caixa de emergência ali, você vai precisar se endividar provavelmente para arcar com esse custo. Mas se você tiver esse caixa, essa reserva de emergência estruturada, você vai conseguir arcar imediatamente com esses custos e seguir sua vida em frente sem nenhum prejuízo financeiro ou até mesmo psicológico. Então a reserva de emergência é basicamente isso, uma reserva para você utilizar em emergências que podem acontecer no seu dia. E quanto dinheiro você deve ter na sua reserva de emergência? Existe uma recomendação bem genérica do mercado que você deve ter de 6 a 12 meses do seu custo de vida essencial. Isso significa que se você tem um custo de vida para sobreviver de 5 mil reais, sua reserva de emergência tem que rodar em torno de 30 mil a 60 mil reais. E já que é um dinheiro emergencial, onde que você deve investir ele? Primeiramente, em um lugar extremamente seguro. Poxa, é um dinheiro que você vai usar para emergências. Então você não pode correr risco com esse dinheiro. Então você deve procurar lugares seguros. Poxa, imagine que você investe sua reserva de emergência em uma ação. E do dia para a noite essa ação cai 50% e já acontece um imprevisto, você precisa daquele dinheiro. Você vai ter 50% a menos do seu dinheiro porque você aplicou em um lugar arriscado. Isso pode, gerar diversas consequências. Então procure um lugar seguro. Além disso, é um dinheiro que você precisa ter acesso imediato a ele. Afinal, aconteceu uma emergência, você precisa pagar aquela emergência na lata. E aí, imagine você aplicou em um lugar que você pode tirar o dinheiro daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Então não, o seu dinheiro da reserva de emergência deve estar aplicado em um lugar que a gente fala de liquidez diária. Ou seja, no próprio dia você pode resgatar esse dinheiro e utilizá-lo. A partir dessas duas características, a gente chega numa única conclusão. O seu dinheiro deve estar investido em alguma renda fixa, extremamente segura e com liquidez diária. Isso nos leva a poucas opções de CDBs de grandes bancos ou até mesmo o próprio Tesouro Selic do governo. São essas duas opções, você não precisa ficar inventando moda com a sua reserva de emergência. Mas agora, o porquê que eu sou contra o que alguns educadores financeiros falam sobre a reserva de emergência? A maioria das pessoas falam que você não pode investir o seu dinheiro em outro lugar enquanto você não tiver 100% da sua reserva de emergência estruturada. Mas eu sou extremamente contra isso porque, poxa, você estruturar sua reserva de emergência pode demorar muito. E isso pode ser extremamente desmotivante para alguns investidores. Digamos que você investe R$300 por mês e você está estruturando sua reserva de emergência de 60 mil reais. Contando com juros compostos, você vai demorar 9 anos para montar a sua reserva de emergência. Poxa, pensa nisso, 9 anos da sua vida investindo só na reserva de emergência, só em renda fixa. É um baita tempo e isso é muito desmotivante. E por isso que eu montei um tipo de regra de bolso para você utilizar e montar a sua reserva de emergência. E para ficar mais claro ainda, para ficar uma forma prática, vamos usar o exemplo que você vai montar uma reserva de emergência de 60 mil reais e investe 100 reais por mês daqui para frente, tá bom? O seu primeiro passo é focar 100% na sua reserva de emergência, pelo menos até você completar 3 meses dela. Ou seja, até você atingir 15 mil reais de reserva de emergência, os 100 reais que você investe todo mês deve ser destinado a ela. O segundo passo é você montar 6 meses da sua reserva de emergência. Mas agora que você já tem a segurança de ter 3 meses, você pode começar a colocar um pezinho em outros investimentos. Isso significa que desses 100 reais que você tem para investir no mês, você vai dedicar 75%, ou seja, 75 reais à reserva de emergência
E os outros 25%, os R$ 25 que sobrarem, você vai começar a estruturar a sua carteira, seja de renda variável ou outros ativos de renda fixa. O terceiro passo, eu imagino que você já entendeu. Você vai montar 9 meses a sua reserva de emergência. Mas agora, com mais segurança ainda, você pode investir 50% e 50%. Ou seja, R$50 você vai colocar na sua reserva de emergência e R$50 nos outros ativos. E o quarto passo, por fim, agora que você já tem R$45 mil da sua reserva de emergência, ou 9 meses do seu custo de vida essencial, você vai investir 75% em ativos variados e 25% na reserva de emergência. Ou seja, dos R$100 que você investe, somente R$25 vão ser destinados à reserva de emergência. Assim você já está diversificando, investindo mais nos outros ativos. Com essa estratégia, com essa regra de bolso, você vai demorar mais tempo para de fato montar 100% da sua reserva de emergência. Mas, em contraparte, não vai ser algo extremamente desmotivante. Porque enquanto você monta a sua reserva de emergência, que é necessária, você também está colocando um pezinho nos outros ativos e já aprendendo sobre a volatilidade do mercado e sobre o seu perfil de investidor. Então, de fato, para mim faz muito mais sentido, porque você está mitigando os riscos de acontecer alguma emergência, mas você está aumentando o seu retorno, você está conseguindo já investir em outros lugares e, consequentemente, mitigando o seu risco também. Então, essa é a estratégia que eu usei para montar minha reserva de emergência e que, para mim, é o que mais faz sentido. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente. E se inscreve no canal. Toda quinta-feira a gente posta vídeos novos aqui sobre investimentos passivos. A gente se vê numa próxima. Valeu, turma!